Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a más una clase de lengua española. Soy la profesora Elisiane. Juntos vamos a estudiar, leer en esta clase. ¿Te gusta la comprensión, la lectura de texto? Entonces vamos a ver una poesía en esta clase. Te invito a leer, a intentar encontrar los sentidos, interpretar aí de tu maneira e de tu forma. A ver aí os objetivos. Então, os objetivos, identificar e analisar informações explícitas e implícitas na poesia Viajar. Então, sempre existem informações que, ao fazer uma primeira leitura, uma leitura rápida, ela já aparece aí, você já consegue compreender. Mas existem outras coisas que estão nas entrelinhas que necessitam de uma atenção a mais, de olhar com um olhar mais especial e cuidadoso, que é a questão do que está implícito no texto, né? Esse texto que vamos analisar é uma poesia do Gabriel Garcia Marques. Vamos conhecer a biografia desse autor, né? Um pouquinho sobre a vida dele, sobre a obra. Vamos a pensar. ¿Te gusta leer poemas? A mí me encanta, me gusta muchísimo. Tenemos acá versos de Gabriel García Márquez. La vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda. ¿Y cómo la recuerda para contarla? Recordar es fácil para el que tiene memoria. Olvidar, esquecer, es difícil para el que tiene coração. Então, a pessoa que tem coração, que guardou no coração, difícil esquecer, né? Bem, bonitos versos. Continuando, vamos a reflexionar. ¿Por qué es importante leer poemas? Los poemas posibilitan la construcción de imágenes, juegos de asociaciones de palabras y metáforas, desenvolvendo una mirada, un olhar curioso al mundo. Y entonces por eso es importante leer. La lectura de poemas también puede ser parte de sua rotina, então pode fazer parte da sua rotina diária a leitura. Ya que la poesía ayuda a descubrir formas, sonidos e interpretaciones de varias palabras, expandiendo así su repertorio cultural. Continuando, tenemos acá sobre Gabriel García Márquez, nombre completo, Gabriel José de la Concordia García Márquez, 87 años. Lugar y fecha de nacimiento: Aracataca, Colombia, 6 de marzo de 1927. Murió en la Ciudad de México, en México, 17 de abril de 2014. Aún sobre el autor, fue un gran novelista colombiano. Su notoriedad mundial comenzó con la publicación de la obra 100 años de soledad en junio de 1967. En una semana vendió 8.000 copias, medio millón de copias en 3 años. Fue traducido a más de 24 idiomas y ganó el Premio Nobel de Literatura en 1982. Entonces tenemos acá una gran personalidad, un gran autor. Vamos a lectura entonces. Voy a leer y pido que acompañen la lectura. Viajar es marcharse de casa, es dejar los amigos, es intentar volar. Volar conociendo otras ramas, recorriendo caminos, es intentar cambiar, tentar mudar. Viajar es vestirse de loco, es decir, não me importa, es querer regressar. Então, tem um momento da partida e tem um momento do regresso, um momento em que dá saudade de casa, né? Que a pessoa quer voltar. Regressar, valorando lo pouco, saboreando na copa, es desear empezar. Então, aqui fala sobre esse regresso. Às vezes, as pessoas anseiam por conhecer coisas, lugares diferentes, mas estando inserido, vivendo em um lugar, em uma cultura diferente, começamos a valorizar o que temos em casa, né?
o que muitas vezes chamamos de pouco, de simples, mas começamos a valorizar pequenas coisas, né? Coisas simples, sencillas. Continuando, agora temos a atividade 1. Lê novamente estes versos e responda a pergunta. ¿Cuál es el sentido del verso destacado en el texto? Regresar valorando-lo pouco. Né? Então eu comentei já um pouquinho com vocês a respeito disso. Escrevam em língua espanhola, se tiverem dúvidas, pesquisem na internet, no dicionário e procurem escrever o máximo possível em espanhol, utilizando o conhecimento que você já tem. Um tempinho aí para você escrever esse texto, já voltamos para ver uma possibilidade de resposta. Muito bem, vamos a corrigir. Então, temos aqui uma possibilidade de resposta. El verso regressar valorando-lo pouco se refere a la sencillez, as coisas simples, es decir, valorar la simplicidade. Bien? Espero que você tenha escrito alguma coisa neste sentido. Continuação do poema Viajar. Viajar é sentir-se poeta, é escrever uma carta, é querer abraçar. Abrazar al llegar a una puerta, añorando la calma, es dejarse besar. Viajar es volverse mundano, es conocer otra gente, es volver a empezar, comenzar. Empezar extendiendo la mano, aprendiendo del fuerte, es sentir soledad. Então agora a gente vai pensar um pouquinho sobre esses versos aqui na atividade 2. ¿Cuál es el sentido del verbo empezar en el texto? Viajar es volverse mundano, é tornar-se mundano, se lançar ao mundo, es conocer outra gente, es volver a empezar.
Empezar estendendo a mão, aprendendo del fuerte e sentir soledad. Então você vai responder agora o sentido do verbo empezar em el texto. Um tempo para você responder, já voltamos para fazer a correção. A ver, vamos ver aí a resposta aqui, o significado do verbo empezar. O verbo empezar em el texto foi usado em el sentido de recomeçar, Em el primer fragmento e em el segundo se refere a sentir empatia, tá? Então essa palavra que está de moda, tá muito na moda, se ouve falar muito sobre empatia. O que é empatia? É você se importar com o outro, é se colocar no lugar do outro, é ter amor ao próximo, né? Então, empezar estendendo a mão. Então, é estender a mão, aprender com o outro, né? Se dar a oportunidade, né? É sentir solidariedade. Bien? Continuação do poema Viajar, última parte. Viajar es marcharse de casa, es vestirse de loco, vestindo todo e nada com uma postal. Então, o cartão postal era aquele modelinho de cartão que existia há mais de 20 anos atrás, e você mandava uma imagem de um local, do local onde estava, daquele ponto turístico, e havia um espaço muito pequeno para uma mensagem. Naquela época não havia e-mail, Facebook, Instagram, WhatsApp, então era pelo correio. Você colocava o selo, escrevia a mensagem, o endereço, né, da pessoa para a qual você queria enviar o cartão, e ali era um espaço pequeno, então se descia todo e nada, se dizia pouco em uma postal.
Es dormir em outra cama. Algumas pessoas se sentem muito incomodadas com isso e outras nem tanto. Sentir que o tempo é curto, passa rápido às vezes. Às vezes uma viagem de 3 dias, uma semana, é pouco para você explorar muito, que aquele local tem para te oferecer. Viajar é regressar, é importante também o momento do retorno, porque é um momento em que nós valorizamos muito do que temos. E vamos para a atividade 3. Então, viajar es marchar-se de casa, es vestir-se de louco, diciendo todo y nada con una postal, es dormir en otra cama, sentir que el tiempo es corto, viajar es regresar. ¿Cuál es el sentido del verso destacado en el texto? Sentir que el tiempo es corto. Escreva aí com as suas palavras em espanhol, tudo direitinho. Já já nós voltamos com uma possibilidade de resposta. ¿Listo? ¿Escribieron? Entonces, a ver, nuestra posibilidad es esa. El verso destacado se refiere a aprovechar mejor el tiempo, pues él puede ser corto. Então, aproveitar bem, se programar bem, fazer um planejamento para aproveitar bem o tempo. E já vamos para a nossa atividade 4. De acordo com a leitura do poema, contesta, responda. En el verso, viajar es marcharse de casa. El verbo marcharse es lo mismo que, você vai completar, tá? E em la 2, lee los versos. Volar conociendo otras ramas, recorriendo caminos, es intentar cambiar. Qual é o significado da palavra cambiar? Tá? Pense um pouquinho, leia ali, retome o slide anterior, com atenção, com calma.
e complete aí e responda, tá bom? Só um tempinho e já volto para corrigir. Muy bien, entonces vamos a corregir. Primero, tú tenías que completar. Entonces, marcharse. El verbo marcharse es lo mismo que el verbo irse, ir, ¿eh? Y en la 2, volar conociendo otras ramas, recorriendo caminos, es intentar cambiar. ¿Cuál es el significado de la palabra cambiar? El verbo cambiar tiene el sentido de mudar, de mudança. E para reflexionar, según el poema, hay varios sentidos y sentimientos para el verbo viajar. E para ti, que es viajar? Então, para você pensar aí um pouquinho, é simplesmente fazer as malas, ficar um tempo fora de casa, conhecer um lugar novo? Vá além desse pensamento, né? Tente explorar outras coisas que você ainda não pensou, né? Pense nas culturas que você pode observar, nos costumes, na culinária diferente, né? No modo de vestir-se, no clima, em todas essas outras questões que muitas vezes passam e você não coloca atenção nisso, né? Mas pensando bem, que é viajar? Tem muitos significados, como o poeta trouxe para nós, não é mesmo? Agora te toca a ti. Que tal hacer um poema ou uma estrofa sobre viajar com base em la pergunta e para ti, que é viajar? Abaixo, há um modelo para ajudar-te a empezar o poema, para começar, né, o teu poema. Veja a estrutura. Viajares. Aí você tem ali es e es, empezar e es.
É uma sugestão, você pode utilizar essa estrutura ou não, você pode se inspirar aí com as imagens. Essa é uma atividade que você vai fazer após a aula, né? Fora o horário da aula, quando você tiver um tempo. Eu quero que você se dedique e tente fazer aí esse poeminha, escrever aí esse poema, bien? Sugerência de resposta: viajar para la playa es increíble. Es escuchar el oído de las olas, das ondas, es sentir la vibración del mar, e empezar a sentirse renovado, energizado, es sentarse en la arena y mirar incansavelmente el mar. Então, a gente tem essa bonita sugestão aqui de resposta. E, para retomar, né, lembrarmos o que vimos nesta aula de hoje, conhecemos um pouco sobre o autor Gabriel Garcia Marques, fizemos a leitura e a interpretação do poema Viajar e aprendemos um pouquinho mais de vocabulário sobre essa temática, tá? Eu espero que você tenha gostado da leitura, da interpretação do texto, da poesia, certo? E hasta luego!